Olá! Neste vídeo vamos dar continuidade e concluir a mensagem da semana 3, cujo título é O Espelho e o Vaso. Esta mensagem faz parte da série Contemplando Deus do Alimento Diário. Vamos continuar a leitura do capítulo 3 de 2 Coríntios. O versículo 8 diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Esse versículo é muito maravilhoso. Ele começa logo com a expressão, e todos nós com o rosto desvendado, que quer dizer sem véu, com o coração convertido ao Senhor e não voltado para a minha verdade, para a aparência, mas liberto no Espírito, que é exatamente o que Deus deseja para todos nós. Outra expressão importante aqui é contemplando como por espelho a glória do Senhor. Essa frase diz que somos um espelho, que tem como uma de suas características mostrar aquilo que está à sua frente, ou seja, para quem ou que estamos olhando. Todos nós temos problemas. E se somos como um espelho e ficamos sempre olhando para os nossos problemas, quando chegarmos à reunião da igreja, os irmãos vão olhar para nós e ver o quê? Os problemas. Se tivermos problemas com nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos pais, qualquer um que chegar à nossa casa saberá, pois de tanto olhar, refletiremos o problema com os nossos familiares. Assim, a solução não é ficar contemplando o problema, mas sim contemplar a Cristo. Aleluia! Se Moisés brilhava no ministério da letra, contemplando a glória de Deus, imagine o que podemos refletir no ministério da Nova Aliança ao contemplar a glória do Senhor. Também nesse versículo vemos que quando contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Aleluia! Os versículos anteriores desse capítulo falam da glória do ministério, mas o versículo 18 fala da glória do ministro. A glória do ministério é vista na pessoa do ministro da Nova Aliança. E devemos então perceber a importância de contemplarmos o Senhor, de tomarmos a palavra de forma adequada e de usar o nosso espírito para ter comunhão com o Senhor. O apóstolo Paulo ainda nos fala algo importantíssimo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse evangelho da glória de Cristo tem nos sido pregado. E esse versículo diz que o Deus desse século, isto é, Satanás, quer cegar o nosso entendimento para não conseguirmos receber o evangelho da glória de Cristo. Contudo, damos graças a Deus, porque no versículo 6 diz: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Satanás faz um grande esforço para cegar nosso entendimento, para que não vejamos a luz da glória de Cristo. Inclusive, ele está fazendo isso nesse exato momento. Mas louvado seja o Senhor! Enquanto lemos essas palavras, Deus está falando, das trevas resplandecerá a luz. Amém! As palavras que temos recebido nesses últimos tempos nos fazem conhecer a glória de Deus. E hoje o conhecemos muito mais que no passado. Mas onde recebemos a luz da glória de Deus? Não é estudando nem aumentando o seu conhecimento, é na face de Cristo, olhando para o Senhor nos olhos. Cada vez que contemplamos o Senhor, cada vez que olhamos sua face, conhecemos mais um pouco da glória de Deus. E isso fará nosso rosto mudar. Se alguém nos vir antes e depois de orarmos, verá a diferença. Nesse embate, quem vai vencer? Satanás ou Deus? Depende de nós.
Satanás trabalha na nossa mente, em nosso entendimento, com seus cochichos, mas Deus trabalha no nosso coração. Você quer ser alguém que vive apenas na mente? É melhor ser alguém cujo coração o Senhor escreve. Alguém que contempla a face de Cristo e é iluminado pela glória de Deus. Isso é ser um ministro da nova aliança. Aleluia. O ministério da nova aliança nos revela que temos um tesouro em nosso interior, que é o próprio Senhor, a palavra e o Espírito. Esse tesouro, segundo o apóstolo Paulo, está em vasos de barro, conforme 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você dá mais valor ao tesouro que está dentro de você ou ao vaso? Qual deles é o mais importante? Todos nós gostamos de adornar o vaso para que ele fique bem bonito. E fazemos isso porque gostamos que a atenção esteja no vaso e não no tesouro. O tesouro está dentro do vaso para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Querido ouvinte, há um tesouro dentro de nós que ninguém consegue ver. E para que as pessoas vejam esse tesouro, Deus muitas vezes precisa colocar-nos em meio a problemas e situações de sofrimento, pois só assim percebemos que o vaso não consegue fazer nada, que o vaso não tem força, que o vaso não consegue resolver os problemas. E é a partir de então que o tesouro se manifesta. Temos enfrentado muitos problemas, crises e sofrimentos em nosso viver. Mas você já se perguntou por que Deus permite isso? É para que o tesouro se manifeste. Vejamos os versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, nosso vaso passa por tribulações, mas quando o tesouro se manifesta, ele nos livra de qualquer angústia. Podemos estar atribulados exteriormente, mas interiormente não estamos angustiados por causa desse tesouro que há dentro de nós. As pessoas olham e podem até dizer: puxa, ele está passando por uma grande tribulação, mas não está angustiado. E é nessa situação que elas veem esse tesouro. Podemos provar situações que exteriormente nos deixam até perplexos e abatidos. Porém, esse tesouro em nosso interior não permite que desanimemos e nem mesmo que sejamos destruídos. Aleluia! Mesmo em situações de perseguição, por causa desse tesouro, nunca estaremos desamparados. Não importa o que haja fora de nós, esse tesouro faz toda a diferença em nossa vida. Louvado seja o Senhor. O versículo 10 diz: levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Você entende agora por que passamos por tantas situações difíceis? Isso tudo acontece para que o tesouro que está em nosso interior se manifeste, conforme o versículo 11 diz. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Jesus pode manifestar-se em nossa carne mortal. E esse é o processo pelo qual o ministro da nova aliança passa. Quando esse ministro passa por um problema, o tesouro dentro dele se manifesta, sendo essa a diferença entre quem tem o Senhor e quem não tem o Senhor. Agora, há diferentes tipos de sofrimento, de tribulação. Existem sofrimentos que nós mesmos causamos por conta de nossos erros e pecados, conforme 1 Pedro 4,15. E isso
não é sofrer por causa de Jesus. Quando isso acontece, sofremos a disciplina de Deus, conforme Hebreus 12, de 6 a 7. Agora, há o sofrimento por causa do Evangelho, pelo nome de Jesus, a favor de sua igreja, conforme 2 Coríntios 1, de 3 a 7. E é desse sofrimento que Paulo e eu nos referimos, pois ele revela o grandioso tesouro que há dentro de nós. O versículo 12 diz: de modo que em nós opera a morte e em vós a vida. Isso confirma que esse tipo de sofrimento não é porque erramos ou pecamos, mas é por causa do corpo de Cristo, é a favor dos irmãos, para que eles ganhem vida. Já os versículos 13 e 14, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Ó Senhor Jesus! Esses versículos são maravilhosos e dizem que podemos crer no Deus que ressuscita os mortos. E uma vez que cremos, podemos falar. Isso não é só para Paulo, mas para todos nós que cremos. Aleluia! Veja a experiência de Lázaro, relatada em João capítulo 11. Lázaro estava doente e Marta e Maria, suas irmãs, esperavam que o Senhor fosse curá-lo, mas o Senhor não foi e Lázaro morreu. O Senhor não foi por amor a eles, pois ele queria dar àquela família uma experiência muito maior do que a cura. Era uma experiência de ressurreição, mas eles não entenderam isso no primeiro momento. Foi uma experiência dolorosa, mas no fim, Marta e Maria viram a glória de Deus. Amado ouvinte, é assim também que muitas vezes ocorre com relação às nossas experiências de sofrimento. Versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Então, veja que tudo redunda em glória para Deus, como na experiência de ressurreição de Lázaro. Continuando no versículo 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso homem exterior tem o corpo como parte externa e a alma como parte vivente. Nosso homem interior tem a alma como órgão e o espírito como a essência do seu ser. E esse versículo nos diz que nosso homem exterior pode corromper-se, mas o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, embora a situação exterior não seja boa e esteja só piorando, interiormente somos renovados dia a dia. Nosso homem exterior é o vaso. Em nosso homem interior está o tesouro. Portanto, não invista no vaso, invista no tesouro. E nos dois versículos seguintes, 17 e 18, lemos: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ó Senhor Jesus! Algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro, precisamos perceber que o que é invisível, ou seja, ver as coisas além da aparência. Quanto mais temos comunhão com o Senhor, mais intimidade teremos com Ele e mais nossa percepção das coisas que se não veem se aguçará. Segundo, precisamos também perceber que a nossa tribulação produz algo. E nesse ponto precisamos exercitar a nossa fé. Ao passarmos por todos os sofrimentos
tribulações, crises, algo eterno é produzido em nós. E isso é acima de qualquer comparação que possamos fazer hoje. A questão é, você crê ou você não crê nisso? Se antes evidenciávamos muito as coisas visíveis, temporais, ou seja, as coisas dentro do tempo desse mundo, ao passar por esse processo, iremos valorizar mais o que é invisível, aquilo que é eterno. Precisamos lembrar que estamos sendo transferidos para outra esfera, a esfera celestial, e esse é o processo que todo ministro da nova aliança passa. Ó Senhor Jesus! O ministro da nova aliança é alguém que sabe que os problemas, as tribulações, as dificuldades ajudam a manifestar o tesouro dentro deles e a renovar o seu homem interior. Pois o objetivo de Deus é produzir nele um peso de glória eterno. Por isso, a nossa atenção não deve estar nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Não deve estar nas coisas temporais, mas naquilo que é eterno. Por quê? Porque o Deus eterno colocou dentro de nós a sua palavra e o seu Espírito. Hoje, podemos ter comunhão com Ele, contemplá-lo e sermos transformados de glória em glória. Querido ouvinte, essas palavras que você está recebendo são as palavras de Deus, da Bíblia para você. A Bíblia está falando de você e para você. Você crê ou não crê? Se olhar para si mesmo, talvez pense, que nada, estou longe disso. Mas, se olhar para o Senhor, com certeza verá que o que está escrito na Bíblia é para que você experimente. Você pode ter todas essas experiências maravilhosas, pois Deus quer fazer de você um ministro da nova aliança. Amém? Espero que isso encoraje a prosseguir buscando a vontade de Deus. Concluímos assim a mensagem, o espelho e o vaso. Lembre-se de deixar seu comentário, seu like e compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece. Caso ainda não esteja inscrito no canal da Igreja em Russas, aproveita para se inscrever, ativa as notificações para você ficar sabendo quando novos vídeos forem lançados. Também na descrição de todos os vídeos disponibilizamos os links do Alimento Diário e demais livros de apoio que podem ajudá-lo a aprofundar e extrair mais riquezas e revelações sobre o assunto abordado neste vídeo. Aproveita para dar uma olhada nesses livros também. Jesus é o Senhor, fica com Deus e um grande abraço.